Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista. Estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Sempre que nós vamos voar de avião, antes da decolagem, nos são passadas aquelas instruções de segurança. E uma das instruções que eu acho muito interessante é aquela que diz que, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre os nossos assentos e aí então nós devemos colocar a máscara primeiro em nós e depois na criança ao nosso lado. Isso parece que vai contra o nosso instinto, porque se eu estou com a minha filha, por exemplo, em um avião e o avião passa por uma emergência, o meu primeiro instinto é primeiro cuidar da segurança dela e depois da minha. Mas para pensar o que pode acontecer se eu simplesmente seguir o meu instinto. Se eu pego a máscara de oxigênio e vou colocar nela, e eu demoro a conseguir colocar a máscara, enquanto isso eu perco o oxigênio e desmaio, aí agora eu não tenho mais condições de ajudar nem a ela e nem a mim. Mas se eu coloco a máscara de segurança primeiro em mim, como diz a instrução, aí sim eu fico em um estado de alerta, eu fico desperto, eu fico nas melhores condições para colocar a máscara nela e cuidar da segurança dela e das outras pessoas que estão ao meu redor. Essa instrução, embora ela seja dada em aviões, é uma metáfora perfeita de como nós devemos pensar também a nossa relação com os nossos filhos no cotidiano. Todos nós queremos o bem para os nossos filhos, queremos que os nossos filhos tenham saúde mental, saúde emocional, mas o fato é que, para nós fazermos o melhor pelos nossos filhos, nós também temos que estar bem. Eu não posso oferecer ao outro o que não há em mim. Então, se eu não estou com saúde emocional, como eu posso ensinar o meu filho a ter saúde emocional? Se eu estou esgotado, como eu posso ser um bom pai, uma boa mãe? E foi justamente pensando sobre isso que eu decidi hoje fazer um episódio diferente. Nos episódios anteriores, nós falamos muito sobre o que nós podemos fazer para cuidar bem dos nossos filhos. Hoje nós vamos falar sobre o que nós podemos fazer para cuidar bem de nós mesmos. Nós que somos pais, nós que somos mães. E a importância de falar sobre isso é que, na sociedade atual, os pais e as mães estão muito judiados. É lógico que isso varia de família para família, mas de forma geral, a nossa sociedade é uma sociedade que às vezes deixa o pai e a mãe à beira da exaustão, e existem várias razões para isso. A primeira razão, ao meu ver, é uma razão histórica, e ela remonta a milhares de anos atrás. Se nós observarmos a história da humanidade, nós veremos que quando a humanidade surgiu, há mais ou menos 200 mil anos, as pessoas viviam em tribos com dezenas de pessoas, às vezes até uma centena de pessoas. E nessas tribos, o cuidado com as crianças era compartilhado por todos, mais ou menos como acontece até hoje em algumas tribos indígenas. Então, esse cuidado compartilhado que ocorria dentro da tribo, em uma comunidade ali muito próxima de pessoas que viviam no mesmo lugar e viviam da terra, isso permitia que o fardo de cuidar de uma criança que está em situação de total vulnerabilidade ali nos seus primeiros meses e anos fosse dividido entre várias pessoas e assim ele não pesava excessivamente em ninguém. Então os adultos continuavam tendo seu momento de descanso, tendo momento para caçar, para coletar frutas, para pescar, para dormir, enquanto a tribo se encarregava ali juntamente com eles do cuidado das crianças. Foi essa estrutura social tribal que marcou o surgimento da espécie humana que permitiu que os nossos bebês nascessem tão vulneráveis, tão despreparados ainda para a vida. Quando nós observamos outras espécies animais, nós vemos que os bebês, os filhotes das outras espécies, já nascem muito mais prontos do que os nossos. Um potrinho, por exemplo, quando ele nasce, em poucas horas ele já está praticamente apto para atender algumas das suas necessidades mais básicas, mas o bebê humano não. O bebê humano ele nasce em uma posição de extrema dependência dos pais
e dos adultos que estão ao redor, e ele permanece nessa situação de dependência por vários meses e durante todos os primeiros anos da sua vida. E a natureza permitiu que isso acontecesse porque o bebê humano ele nascia em uma estrutura tribal que oferecia o recurso necessário, o apoio social necessário para cuidar de um ser tão vulnerável e tão dependente. Mas o que foi acontecendo ao longo da história? À medida que foram surgindo as cidades, e depois, principalmente com a Revolução Industrial, as pessoas foram saindo do campo, foram saindo para viver nas cidades, e nas cidades as pessoas foram arrumando os seus trabalhos, os seus empregos, e essa teia social que existia nas tribos, ela foi se rompendo, e as famílias foram vivendo em uma situação cada vez maior de isolamento. É muito comum que existam hoje, por exemplo, famílias que vivem totalmente sozinhas em uma cidade onde não estão os avós, os tios, as tias, eles vivem sozinhos ali, às vezes mudaram por uma necessidade de trabalho, e nessa família, sozinho, eles precisam criar os seus filhos. Então, todas aquelas necessidades de um bebê ou de uma criança pequena, que há milhares de anos atrás era compartilhada entre os membros de uma tribo, agora essas necessidades e essas demandas recaem sobre uma ou duas pessoas. E não é então de causar espanto que essas pessoas se sintam totalmente cansadas, exaustas, estafadas, porque elas estão carregando uma responsabilidade que era dividida entre um número muito maior de pessoas. Uma outra coisa que acaba acontecendo também muito na sociedade moderna, e isso acaba colocando um peso também nos pais e nas mães no mundo inteiro, é a questão do sentimento de culpa. Para que nós estejamos bem emocionalmente, nós temos que reservar um tempo para nós. Já é difícil encontrar esse tempo, porque o apoio social que existia antigamente hoje é muito mais escasso, mas mesmo quando os pais encontram esse tempo, às vezes eles não se sentem no direito de aproveitar esse tempo. Nós criamos, às vezes, uma ideia de que para uma mãe ser uma boa mãe ou um pai ser um bom pai, eles precisam estar totalmente dedicados às necessidades dos filhos. E assim as pessoas acabam carregando um sentimento de culpa muito grande quando as pessoas tiram tempo para elas mesmas, para que elas possam praticar as suas atividades preferidas, para que elas possam descansar, para que elas possam sair e encontrar os seus amigos. Então existe a questão do sentimento de culpa. E um terceiro ponto também que acaba acontecendo em todo esse cenário é que muitas vezes isso não é incomum. Algumas mães, alguns pais acabam se esquecendo do que eles mesmos gostavam de fazer antes da chegada dos filhos. Quando nós ainda não temos filhos e nós temos mais tempo para nós mesmos, nós conhecemos muito bem quais são as atividades que nos dão prazer. Nós, sempre que possível, criamos tempo para nos dedicar a essas atividades. Mas aí vem os bebês e o nosso tempo livre acaba se tornando totalmente comprometido e com o tempo a gente não sabe nem mais do que a gente gostava antes. Então, de certa forma, é como se fosse uma desconstrução da própria identidade. É como se nós perdêssemos contato com aquela parte nossa mais individual, com as nossas preferências, com os nossos gostos. E acontece também com certa frequência que a vida dos pais acaba se confundindo excessivamente com a vida dos filhos, de modo que as mães, os pais, deixam de se perceber como indivíduos com as suas próprias necessidades, que também devem ser atendidas. Os filhos, os nossos bebês, nossas crianças, têm necessidades que precisam ser atendidas, mas nós também temos. Os pais, as mães, também são seres humanos, têm as suas próprias necessidades de descanso, necessidade emocional, necessidade de lazer, necessidade, às vezes, de simplesmente desconectar de tudo para fazer uma coisa que você gosta e recarregar as suas baterias. Agora, diante de todo esse cenário e de todas essas contingências que se impõem sobre a família moderna, ou seja, todas essas transformações históricas que acabam trazendo um fardo para os pais que antes era mais distribuído em uma rede de apoio social, diante da questão do sentimento de culpa,
diante da questão da dissolução da própria identidade e da perda do conhecimento do que nós mesmos gostamos, o que nós podemos fazer? O que nós, como pais e mães, podemos fazer de prático na nossa vida para ter uma vida mais saudável, para cuidar melhor de nós mesmos, para que nós nos sintamos bem também, para que nós recuperemos a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental e, em última análise, para que nós estejamos na melhor condição para cuidar bem dos nossos filhos. Eu gostaria de te dar aqui 3 dicas práticas para você implementar na sua rotina, para que você cuide melhor de você, para que você tenha mais saúde mental e mais saúde emocional. A primeira coisa que você precisa fazer é relembrar quais são as coisas que você gosta de fazer. Como eu falei, às vezes quando nós temos filhos pequenos, a nossa vida se mistura com a deles, a gente perde um pouco aquele senso de individualidade. Então o primeiro passo é você retomar o seu senso de individualidade. Um bom exercício pode ser você pegar um papel e uma caneta e escrever nesse papel quais são as coisas que você gosta de fazer e que você não faz há muito tempo. Talvez você goste de ler e faz tempo que você não encontra tempo ou energia para ler. Talvez você goste de praticar atividades físicas, fazer uma caminhada, praticar yoga. Às vezes você gosta simplesmente de sentar na varanda e tomar uma xícara de café. Às vezes você gosta de tirar uma soneca à tarde e depois acordar e assistir a um bom filme. Pense quais são as coisas que você gosta de fazer sozinho ou sozinha. Aquelas coisas que você tinha mais tempo para fazer e agora não tem tanto. Aquelas coisas que recarregam as suas baterias. Depois de você fazer essa lista de quais são as coisas que você gosta de fazer e que há muito tempo não faz, o segundo passo é você criar tempo para que você possa praticar essas atividades. Uma coisa boa que a gente já tem aí é que quando a gente faz a lista, a gente se motiva mais a fazer aquilo, porque você lembra o tanto que você gosta daquilo e aí você encontra mais motivação agora para esse segundo passo, que é criar tempo para se dedicar àquilo. E eu sei que falar é fácil, criar tempo, né? Parece que é fácil. Mas como nós podemos criar tempo? A resposta está naquilo que eu discuti antes. Para criar tempo, nós precisamos buscar apoio social. E onde você pode buscar apoio social? Se você mora em uma cidade onde você tem os seus pais ali por perto, ou seja, o avô, a avó dos seus filhos, ou irmãos, irmãs, você pode pedir a ajuda deles para que em um final de semana eles cuidem dos seus filhos, ou às vezes em uma sexta-noite, algum dia durante a semana. E você não precisa sentir culpa ao fazer isso, porque o que eu vejo como regra geral é que o avô, a avó, o tio e a tia sentem muito prazer em passar tempo com as crianças. Eles gostam de estar com seus filhos, de conhecer melhor os seus filhos, conviver com seus filhos. Então, se você tem próximo a você, na sua cidade, parte da sua família, recorra a esses familiares, peça a ajuda deles. E não tenha dúvida, às vezes você tem também sentimento de culpa, achando que o seu filho ou a sua filha não vão gostar de ficar longe de você, mas também não é isso que acontece. As crianças adoram passar tempo com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. Vai ser um momento diferente para todo mundo. Então, busque a ajuda dos seus familiares. Se na sua cidade você não tem esses familiares, talvez você tenha amigos de confiança, claro, não qualquer amigo, precisa ser um amigo de confiança, e você pode pedir para, durante um sábado à tarde, por exemplo, ou um final de semana, para que eles passem um tempo com seus filhos, para que você possa tirar esse tempo para você. Às vezes você tem amigos que têm filhos também, e aí você pode combinar algo como: olha, esse final de semana todas as crianças vêm para minha casa, e aí os meus amigos descansam, e no final de semana que vem as crianças vão todas lá para a casa do meu amigo, e aí é a minha vez de descansar e de me dedicar às atividades que eu gosto. Então, esse tipo de arranjo é uma coisa que pode ajudar. Agora, se você mora em uma cidade onde você não tem familiares, você não tem amigos, mas você tem um parceiro ou uma parceira, o pai ou a mãe dos seus filhos, você pode combinar dentro da sua própria família algum revezamento para que cada um tenha um tempo para descansar e se dedicar a essas tarefas mais individuais.
Você pode combinar, por exemplo, que no sábado à tarde o pai vai sair com as crianças para alguma atividade, enquanto a mãe fica em casa e vai assistir um filme, tirar uma soneca, vai ler, vai descansar, e no domingo inverte. E assim, com esse revezamento, você consegue criar um tempo para fazer as atividades que estavam lá na sua lista, que você fez ali no primeiro passo dessa sugestão que eu estou te passando aqui. Lembre-se de que ao fazer isso, talvez você sinta um pouco de sentimento de culpa. Talvez você sinta como se você estivesse tentando se livrar dos seus filhos e talvez isso faça você sentir que não é uma boa mãe ou não é um bom pai. É impressionante como pais e mães carregam um sentimento de culpa o tempo todo, como se qualquer tempo que você prioriza o seu próprio bem-estar fosse um ato de egoísmo, fosse um ato de desamor em relação aos seus filhos, mas não tem nada disso. Lembre-se da nossa metáfora lá do avião. Para que você possa ajudar a pessoa que está ao seu lado, você precisa estar bem em primeiro lugar. Para que você possa ajudar os seus filhos, você precisa estar bem. Então, criar esse tempo é também um ato de amor para com seus filhos, é também um ato de cuidado, porque quando você reencontrar os seus filhos ao final desse período, esse breve período de descanso que você vai criar para você, você vai reencontrá-los muito mais descansado, descansada, com muito mais disposição e tempo e atenção para dedicar a eles, em uma situação de muito mais conforto emocional e de muito mais saúde mental. E o terceiro passo, então, vamos fazer uma revisão. O primeiro passo foi você criar uma lista das coisas que você gosta de fazer e não faz há muito tempo, que você gostaria de fazer agora. O segundo passo é organizar a sua rede de apoio social, seja a sua família, sejam seus amigos, seja dentro da sua própria casa, para que você tenha tempo para dedicar a isso. E o terceiro passo é comprometer-se com essas atividades individuais que você vai fazer para o seu próprio bem-estar e para o seu próprio descanso. Porque o que eu vejo que acontece também muitas vezes com pais e com mães é que eles até reservam tempo para que eles possam dedicar a eles mesmos, mas quando surge algum imprevisto, quando surge alguma eventualidade, eles rapidamente cancelam aquele compromisso que eles tinham com eles mesmos, como se aquele compromisso não fosse importante, como se fosse a última coisa na lista de prioridades. Então, qualquer imprevisto, eu já tiro da minha agenda o tempo que eu havia reservado para mim e coloco outra coisa no lugar, como se o tempo que eu tivesse reservado para mim não fosse importante, como se eu não fosse importante. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje é essa. Você quer ser uma boa mãe, você quer ser um bom pai, você quer fazer o melhor para os seus filhos. Mas para fazer o melhor para os seus filhos, para cuidar bem dos outros, nós precisamos cuidar bem também de nós mesmos. Nós somos parte muito importante da engrenagem familiar. E se nós não estamos bem, então as outras coisas também acabam saindo dos trilhos. Cuidar dos outros é mais ou menos como se você tivesse um prato de comida na sua frente e desse prato você vai tirando comida e oferecendo para cada pessoa que está ao redor. Se você não fizer uma pausa e recarregar o seu prato, chega uma hora que a comida que estava ali no prato acaba e você não tem mais nada para oferecer. E assim também somos nós emocionalmente. Se eu estou sempre disponível para os outros, eu estou sempre cuidando da necessidade de todo mundo, mas eu não reservo um tempo para cuidar das minhas próprias necessidades, eu posso até fazer isso na melhor das intenções, achando que eu estou fazendo o que é melhor para todo mundo, e no final, todos saem perdendo. Saímos perdendo nós, que esvaziamos as nossas reservas energéticas e emocionais, e saem perdendo aqueles que contam conosco, porque quando nós chegamos ao esgotamento, nós não temos mais condições de ajudar ninguém. E esse é o momento em que nós nos tornamos pais reativos, esse é o momento em que começam a ocorrer as explosões emocionais, esse é o momento em que nós nos tornamos agressivos com os nossos filhos, porque nós não temos mais nada a oferecer, porque nós oferecemos demais sem recarregar as nossas baterias. Se você está vivendo essa situação e quer evitar que ela continue, ou se você quer prevenir que essa situação ocorra em primeiro lugar, então siga esses 3 passos que eu recomendei aqui. Faça a lista do que você quer fazer para que você possa se reconectar com a sua própria individualidade, para que você possa relembrar quais são as suas necessidades.
Busque apoio social para que você possa criar esse tempo tão necessário para você mesmo e leve esse compromisso a sério. O compromisso que você faz com você é tão importante quanto o compromisso que você faz com as outras pessoas. Você quer cuidar bem dos seus filhos, mas para cuidar bem dos seus filhos, você precisa cuidar bem de você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.